Bom, nós estamos recebendo aqui no programa hoje a visita da dona Joana Dark Meirelles, ela que vai contar a sua história de mudança de vida. Ela sofreu muito na vida e ela venceu tudo isso e vai contar ele para lhe ajudar, você que está no fundo do poço, pensando que para você não tem jeito e considerando aí que o único jeito para você é tirar a sua vida. Não faça isso. Hoje a senhora está bem, né? Sim, senhor. Bom dia, bispo. Bom dia. Como é que a senhora estava? Como é que começou aí todo o sofrimento da vida da senhora? Então, bispo, eu não conhecia o Senhor Jesus, eu só ouvia falar do Senhor Jesus. E com 16 anos eu comecei a ir para as baladas. Eu gostava muito do reggae, aqui no Maranhão, o São Luís aqui é a cidade do reggae. Vivia muito em reggae, principalmente em pagodes. Então, por causa dessas minhas baladas, eu saía sexta-feira, tinha vezes que eu voltava domingo, saía sexta, voltava às segunda. Mas eu não era dependente de nenhuma substância. Então, foi quando eu conheci o meu esposo, pai dos meus filhos. E tive um relacionamento com ele e eu coloquei ele como centro do meu coração. Ele era o meu Deus. Então, eu fazia de tudo para agradar ele. Eu fazia de tudo para dar uma vida ótima para ele, em termos de atenção, em termos de cuidado, em termos de companheirismo, em termos de tudo. Então, por causa dele, eu entrei numa depressão profunda porque ele chegou a me trair. Então, houve muitas agressões físicas, agressões verbais, agressões físicas a ponto de ele me levar várias vezes para o hospital. A última vez ele me feriu com uma tesoura na minha barriga, eu tive que ir para o centro cirúrgico, quase que eu morro, entendeu? E meu fundo do poço mesmo foi quando ele começou a me trair e colocou uma pessoa dentro da minha própria casa. Então, esse foi meu fundo do poço. Ele trouxe a amante para dentro de casa? Para dentro da minha casa. Ele começou a me trair fora de casa e começou a colocar uma amante dentro de casa e achava e para ele estava tudo normal. E a senhora aceitou isso? Aceitei. Ah, por quê? Porque ele lhe batia, né? É, porque eu tinha medo dele, eu tinha trauma, eu tinha síndrome do pânico dele. Ele usava drogas? Ele não era dependente do crack. Mas que era um homem muito possessivo. Ele era possessivo e bispo, aonde a gente morava, era próximo do cemitério. E ele só vivia dentro do cemitério. É mesmo? Era. Fazendo bastante. O quê? Ele, todas as oferendas que tinha dentro do cemitério, ele pegava. Se tinha cachaça, ele pegava para tomar. Se tinha cigarro, charuto, tudo ele pegava. Da macumba ali no cemitério. Isso, sim, senhor. Então, bispo, por causa dele, eu entrei numa depressão profunda. Ele me agredia muito, bispo. Me agredia muito a ponto de me agarrar, sair me espancando no meio da rua, a ponto de colocar os meus filhos também. Tem uma vez que eu levei meu filho para a escola e ele me ligou. Já estava separada dele, ele me ligou e falou assim mesmo para mim. Eu peguei o nosso filho, tô aqui com ele dentro da minha casa. Eu estava na casa da minha mãe. Tô aqui com ele dentro da minha casa. E se você não vir aqui, eu vou matar ele. Então, eu entrei em desespero, cheguei lá e falei para ele, por favor, solta o nosso filho, que eu vou conversar com você. Ele fez que ia soltar meu filho e colocou nós dois dentro de casa. Então, ele me agrediu tanto a mim quanto meu filho. Então, eu tinha muito trauma. Eu tinha síndrome do medo, eu tinha síndrome do pânico, entendeu? Então, por causa disso, eu me separei dele e fui morar na casa da minha mãe. Mas, mesmo assim, eu voltei para ele de novo. Então, ele começou a me trair de novo. Então, foi ao ponto de que, ele está me traindo, então eu vou me vingar com a mesma moeda. A senhora foi trair ele também? Fui trair ele também, entendeu? Mas traí ele, mas quando terminava a noite, vinha um vazio. Então, por causa do vazio, eu comecei a frequentar ainda muito mais as baladas. Foi quando eu conheci os vícios. Comecei com o cigarro, depois do cigarro foi o álcool, depois do álcool a maconha, depois da maconha a cocaína, mas o meu fundo do poço foi o crack. A senhora chegou ao crack? Cheguei a usar o crack. O primeiro trago com o crack foi no mesclado. Então, o primeiro trago foi devastador, porque eu me viciei muito rápido. Então, o crack fez eu perder o amor por mim, o amor pelos meus filhos, o amor pela minha família. O que a pessoa sente quando usa o crack? O que a senhora sentia? Bispo, quando a gente usa o crack, a gente sente aquela sensação daquele vazio sendo preenchido, entendeu? E a sensação uma sensação maravilhosa. O crack é assim, ele é um vício que quando a gente usa, a gente fica bem, mas depois que
a Passa o substância efeito. passa o efeito, volta o vazio. E passa rápido ou demora para passar o efeito? Pra mim, bispo, como todo mundo falava pra mim, quando eu usava o crack, todo mundo falava pra mim, Joana, pra você só se for de 1 quilo. Porque eu usava muito crack. Eu sentava, eu não gostava de usar o crack na rua. Eu sempre, quando eu pegava um dinheiro, eu ia para um quarto de motel, entendeu? Ou então eu ia para alguma casa, porque sempre em cada bairro aqui em São Luís, tem casa de dependentes químicos. Uhum. Então eu ia para lá, dava um dinheiro pro rapaz, assim, eu não quero mais ninguém, vai ser só eu e você. Então muita gente falava para mim, Joana, para você só 1 quilo, porque eu não tinha aquelas alucinações. Uhum. Eu usava muito crack. Então, por causa do crack, eu fui morar na rua. E por causa do crack, eu cheguei a me prostituir. Eu virei prostituta. Isso a senhora já tinha quantos filhos? Tinha 2 filhos. 2 filhos, esse marido que só lhe traía. Aí a senhora começou a trair também, foi para as Isso. baladas e se envolveu nos vícios. Isso, me envolvi nos vícios. Ao ponto de os filhos ficaram com quem? A minha mãe. Ela criou os filhos. Ela que criou meus 2 filhos. Aí a senhora se envolveu profundamente nos vícios, chegou no crack, Cheguei no crack. parou morando na rua e se prostituindo Sim, senhor. para sustentar o vício. Sim, senhor. Que situação. Pois é, numa noite, bispo, eu acho que eu saía com 10 homens. É mesmo. Numa noite. E teve uma noite que eu fui para um quarto de motel com um pai e com um filho. E quando terminava essas relações, eu me sentia inútil, eu tinha nojo do meu corpo. Eu tinha nojo do meu corpo. Então, cada dia eu fui me aprofundando mais. Aí virei mendiga, eu fedia, eu morava no Mercado Central. Aqui todo mundo conhece o Mercado Central, que lá é um pico de dependentes químicos. A senhora tinha algum apelido na época ou lhe chamavam pelo nome? Não, me chamava de Joaninha. Joaninha. Isso, entendeu? Lá é um pico e lá eu vivi. A ponto de entrar numa depressão profunda e eu comecei a ouvir vozes, comecei a ver vultos. Tentei suicídio 3 vezes. É mesmo? Tentei me As vozes falavam o que para a senhora? Te joga, pro teu caso não tem mais jeito, ninguém gosta de você, entendeu? A sua família não te quer A mais. senhora tentou tirar a vida como? Me jogando de uma ponte. Aqui na barragem do Bacanga tem lá uma ponte. Eu tentei me jogar lá 3 vezes. Tentei suicídio. Por causa desse suicídio, a minha família me pegou forçado, porque eu não ia mais para casa, porque eu tinha... Quando eu chegava dentro da minha casa, eu tinha tanta raiva da minha família, tanta raiva da minha mãe, que eu tentava agredir todo mundo. Entendeu? Então, Mas a família tentava ajudar a senhora? Tentava. Lhe resgatar, mas Sim. não conseguiam. Sim, as minhas irmãs, o meu irmão ia atrás de mim, falava, minha irmã, vamos para casa, você está acabando com a mamãe, você está acabando com a gente, vamos para casa. Assim, não vou, eu vou ficar aqui, porque aqui que eu vou morrer. E nem os filhos não faziam a senhora mudar de ideia? Não fazia, porque o crack fez eu ter raiva dos meus filhos. É mesmo? Eu chegava em casa, tudo que eu via, eu saía jogando neles, entendeu? Então foi um ponto de... Eu estava dormindo no Mercado Central, a minha família me pegou forçado e eu fui internada. A primeira internação numa clínica psiquiátrica, essa clínica eu não vou falar o nome, mas é lá no Olho d'Água. E a primeira internação lá, bispo, é o verdadeiro inferno. Então foi uma internação involuntária, a senhora não queria? Não queria. A família levou, ele internou, tentando lhe ajudar, né? Isso, porque eles falavam assim, se a gente não internar ela... Ela vai morrer, né? Ela vai morrer. Então a primeira internação foi nessa clínica e quando eu cheguei lá, bispo, é o verdadeiro inferno. Por quê? Porque lá dentro a gente não tem vida. Porque, bispo, lá quando eu cheguei lá, eles me aplicaram, não sei o nome do remédio, mas aplicaram um remédio na minha coxa. Eu passei 3 dias dormindo. E quando chega dentro dessa clínica, a gente fica dependente dos remédios tarja preta. Eu tomava 8 remédios tarja preta lá dentro. E lá dentro também não é almoço. No café da manhã é 2 pães com ovo, uma água de café. Entendeu? O jantar era uma espécie assim de um babujo. Então ali foi o meu fundo do poço. A senhora ficou quanto tempo lá? 1 mês e 15 dias, a gente fica lá 1 mês e 15 dias. Aí tive alta. Mas por que quando eu tive alta e não saí de lá transformada? Porque lá não tem libertação. Lá a pessoa entra para ser internada e a pessoa sai pior. Quando a senhora saiu, a senhora voltou a usar no mesmo dia? Demorou No muito? mesmo dia que eu tive alta. Mesmo dia já voltou a usar? Isso. No mesmo dia que eu tive alta, eu fui para... Voltou pra rua de novo? Voltei para rua de novo. Então não resolveu nada? Não resolveu. Aí a segunda vez também, me internado na mesma clínica. Tentei fugir de lá, mas me agarraram. Eu passei uma noite amarrada numa cama. Eu nunca me esqueço que eu estava com muita sede. Eu pedi um copo com água para minha enfermeira. Ela
pegou a água e, em vez dela me dar água, ela jogou no meu rosto. Eu amarrada. Entendeu? Então, tive a segunda internação na mesma clínica, saí de lá e a minha recaída era mais profunda. Então, 2 vezes internações Duas e nenhuma vezes, resolveu. Nenhuma resolveu. E aí? Na terceira internação também, na mesma clínica, não resolveu. Foi internada quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes total. Na mesma clínica. Todas as vezes aqui é 1 mês e 15 dias. É 1 mês e 15 dias. E todas as vezes voltou a usar drogas. Voltei a usar droga. É porque o espírito do vício não tinha saído, né? E porque lá dentro também rola os vícios. É mesmo. Rola. É o que mais rola dentro, é o vício dentro de uma clínica. Depois da terceira internação, a senhora voltou pra rua e aí, o que aconteceu? Não, na minha terceira internação, faltava 5 dias para me ter alta, então eu tinha uma psicóloga, nunca me esqueça, foi um anjo de Deus que colocou na minha vida, a dona Flávia, e ela sempre colocava louvores pra gente ouvir. E eu vi o louvor da Aline Barros, Ressuscita-me, e eu coloquei Deus à prova. Eu falei, meu Deus, se o Senhor realmente existe, me dá uma chance. A senhora fez uma oração lá. Fiz uma oração. Se o Senhor realmente existe, me dá uma chance, porque se eu sair daqui, eu vou me matar. Porque sempre quando eu saía da clínica, a minha recaída era mais profunda. E lá na rua, todo mundo falava para minha mãe, essa daí não tem mais jeito, isso aí é um caso perdido. Não adianta mais. E eu também, para mim, eu falava que não adiantava mais. Até a senhora se considerava um caso perdido? Eu me considerava um caso família, perdido. todo mundo? A família, todo mundo. Principalmente lá na rua. Eu fui muito humilhada, eu fui muito desprezada, eu fui muito agredida lá na rua. Então, eu coloquei Deus à prova. E quando eu coloquei Deus à prova, eu fiz essa oração. Depois de 10 minutos, chegou o pastor do tratamento para a cura dos vícios lá dentro. E dona Flávia falou, Joana, você quer assistir uma palestra? Eu falei, palestra de quê? Da Igreja Universal. Eu falei, então eu vou lá. E quando eu cheguei no auditório, eu olhei o Luiz Fernando. Quem é o Luiz Fernando? É o obreiro do tratamento da cura dos vícios, e ele usava muito crack comigo. A senhora já conhecia ele da rua, de antigamente? Já conheci ele, a gente usava muito. E agora ele estava indo na clínica como um ex-viciado. Isso. Ele não tinha mais dependência química. Não, ele estava indo falar do testemunho dele. Aí a senhora reconheceu ele? Eu reconheci ele. E ele lhe reconheceu? Ele me reconheceu. Aí eu falei, Fernando, cara, é você. Ele falou assim, sou eu. Eu falei assim, não acredito não. Aí eu, Fernando, o que foi que você fez? Ele, Joana, eu conheci o tratamento para a cura dos vícios e eu cheguei lá e obedeci. Então, eu saí de lá e falei assim, Fernando, então se você está aqui totalmente transformado, liberto, eu falei assim mesmo, essa palavra, vício tem cura, o pastor falou para mim, Joana, vício tem cura, com o único segredo é você obedecer a Deus. Então, essa palavra foi a minha esperança. A senhora, e o testemunho dele lhe ajudou, porque a senhora estava desacreditada. Isso. Aí viu ali alguém que era o seu companheiro de vícios. Isso, e na última vez, antes de ser internada, eu cheguei a usar com ele, entendeu? É mesmo? Dentro de um quarto de motel. Porque ele, nesse tempo, ele assaltava muito para usar. E ele gostava de usar muito. A gente chegou a usar. Então, quando eu saí de lá, falei assim, então eu vou conhecer a Igreja Universal, eu vou conhecer esse tratamento, porque eu já tinha vindo aqui. Já conhecia a igreja? Já conhecia, mas eu falei, eu não vou mais lá, porque lá são bons de ladrão. Entendeu? Quando eu saí de lá, foi uma sexta-feira, e eu já estava decidida. Quando foi domingo, eu me arrumei, era 1h da tarde, mamãe falou assim mesmo para mim, Joana, para onde é que você vai? Eu falei assim, mamãe, hoje a minha vida muda. E ela falou assim para os meus filhos, vai com a sua mãe, porque ela vai usar. Eu falei assim, mamãe, eu não quero nenhum dos dois comigo. Então, eu cheguei aqui na Igreja Universal com a minha última porta. Depois de 3 internações, de muita droga, de todo mundo desacreditado, a senhora vem para uma decisão, vem na igreja. Eu cheguei aqui num domingo, 1h da tarde, com 34 quilos. 34? 34 quilos. 34 é o peso de uma criança, né? Isso. A médica falou para mim, a nutricionista falou para mim que, Joana, eu não sei como é que você está viva, porque o teu esgotamento físico passou do limite. Então, eu cheguei aqui com 34 quilos, depressiva. Eu cheguei aqui dependente do crack. Cheguei aqui com síndrome do pânico, com síndrome do medo. Eu cheguei aqui totalmente perturbada, totalmente endemoniada. E quando eu cheguei aqui, eu não falei com ninguém, eu fui para o altar. E me ajoelhei e falei, meu Deus, está aqui, eu estou aqui. Essa Joana aqui, só o bagaço. Eu estou aqui. Eu quero a sua ajuda, eu preciso de ajuda. E eu nunca me esqueço, bispo. Eu ouvi claramente ele falar para mim, eu sou contigo. Então, eu cheguei no começo de uma fogueira santa, perguntei para o pastor o que eu deveria fazer para ser liberta. Ele, a primeira coisa que você tem que fazer é se batizar nas águas. E outra coisa, Joana,
Você tem que se entregar para Deus de fato e de verdade no altar. Então ele falou, Joana, você vai começar a vir nas reuniões de quarta, de sexta, aos domingos. E no tempo da Fogueira Santa, eles falavam muito do Espírito Santo. Então eu fiquei curiosa e perguntei para o pastor, quem é o Espírito Santo? Ele falou, é o Espírito de Deus dentro de você. Se você priorizar o Espírito Santo, a sua vida será totalmente transformada. Então, Joana, vai para o altar, entregue a sua vida no altar e priorize o Espírito Santo. Eu falei, mas eu não tenho como sacrificar no altar. Ele falou, você tem. Você não sacrificava no altar dos vícios? Então, sacrifica também no altar de Deus. Então, eu fui para a rua, fui para o centro aqui de São Luís, fui atrás de emprego, consegui, mas eu entreguei a minha vida. Eu entreguei meus vícios, eu entreguei os meus medos, eu entreguei a depressão, eu entreguei a síndrome do pânico, o ódio, a raiva. Entreguei no altar. E no dia 18 de julho de 2019, eu recebi o meu mais valioso tesouro que mora dentro de mim, o Senhor Espírito Santo. E hoje eu sou uma nova mãe para os meus filhos. Lá na rua todo mundo fala para mim, Joana, realmente você nasceu de Deus. Hoje eu sou uma nova filha para minha mãe. Hoje eu tenho a minha vida social, hoje eu trabalho. E o mais importante, eu tenho paz. Teve alguma recaída? Não. Do dia que a senhora recebeu o Espírito Santo, nunca mais fumou, bebeu? Não, senhor. Crack, nunca mais? Não, senhor. Tem desejos ainda? Não, senhor. Porque o pastor falou para mim, Joana, se você não tiver o Espírito Santo, a sua libertação vai ter prazo de validade. Então eu priorizei. Eu priorizei o Espírito Santo. Eu não priorizei nada, bispo. Nada. Eu priorizei o Espírito Santo. E hoje faz 7 anos, pela misericórdia e compaixão de Deus, que eu tenho esse bem mais valioso dentro de mim. Hoje eu sirvo a Deus como obreira e ajudo as pessoas no tratamento para a cura dos vícios a vencer os vícios. Aonde eu morava, no Mercado Central, eu vou lá. Ainda tem muitas pessoas que estão lá. Daquela época da senhora. Isso. Ainda tem muitas pessoas que estão lá. Você que está nos acompanhando aí pela televisão, pelas redes sociais, nós vamos colocar aqui a foto. Eu recebi aqui a foto da dona Joana. No tempo que era a Joaninha, ela estava bem magrinha, né? E agora o depois, já como obreira, cheio do Espírito Santo. Você que está ouvindo pela Rede Aleluia, você pode vir aqui na Catedral aqui de São Luís e conhecer a dona Joana pessoalmente. O que a senhora falaria, dona Joana, para quem tem um familiar assim viciado hoje, ou quem está por um acaso ouvindo o programa, acompanhando na televisão, está assim, craque, abandonou a família, não consegue se libertar, já teve várias internações, mas está convencido daquilo, que o vício é uma doença incurável, progressiva e fatal e que não tem jeito. O que a senhora diria? Então, eu falo para essas pessoas que são dependentes, também eu falo para as mães que são uma codependente, para as esposas também que são codependentes, porque o codependente sofre mais do que o viciado, porque o viciado não está nem aí. O viciado só quer saber de usar. Então, eu falo para eles não desistirem de vir lutar, porque depende muito de uma decisão. Não desista, mãe, não desista, esposa do seu filho. Não desista, mãe, da sua filha. Venha lutar pelo seu filho. Venha lutar, porque para mim teve jeito, hoje eu sou uma nova pessoa, entendeu? E eu tenho a certeza que Deus vai agir na sua família. Então, venha lutar. Eu posso, bispo, falar do tratamento? Pode, por favor. E todos os domingos aqui no Canadá Fabril, aqui na Igreja Universal, tem um tratamento para a cura dos vícios. Então, eu faço um convite para a senhora, venha lutar pelos seus filhos, venha lutar pelo seu marido, venha lutar porque Deus me transformou. Não desista, não. Lute pela sua família, tá bom? Quem quiser falar com a senhora vai estar aqui domingo, 3 horas. Isso, quem quiser falar comigo, eu vou estar aqui aos domingos, todo domingo às 15 horas. Antes e depois da reunião, eu fico ajudando as pessoas, fazendo atendimento com as pessoas. E hoje, o que as pessoas que lhe conheciam, a família, o que eles falam hoje? Bispo, quando eu chego em casa, quando eu chego no serviço, lá na rua eles falam assim mesmo, Joana, você é uma mulher de Deus, você mudou. Eu vejo o brilho de Deus em você, entendeu? E a minha família, graças a Deus, hoje tem paz. Graças a Deus, os meus filhos, com 3 meses que eu estava aqui vindo na reunião, eles 2 me colocaram para sentar e falou assim mesmo, nunca me esqueço, mamãe, não volta mais. Não volta mais para os vícios, porque a gente não estava mais aguentando. Então, hoje eu sou uma nova mãe para os meus filhos.
Eu tenho cuidado, principalmente com meus filhos, tenho cuidado com a minha mãe, porque é a minha mãe que lutou por mim no altar. Ela era da igreja já? Ela é da igreja. Ela deve estar muito feliz, né? Ela lutou por mim no altar e por causa desse sofrimento todinho do crack, ela deu um AVC, que ela não dormia por causa de mim. De tanta preocupação. De tanta preocupação. Então, hoje eu sou uma nova pessoa e as pessoas lá da rua falam, eu vejo Deus em você. Arrebentou, dona Joana. Sim. Ó, você que está acompanhando o programa e também está, sim, enfrentando um drama na sua vida ou de um familiar, procure a Universal mais perto de você. Anota o endereço aqui no Canto da Fabril, em São Luís, todos os domingos, às 3 horas da tarde, essa reunião para cura de vícios, libertação daquilo que parece uma coisa impossível para tanta gente. Na Rua Oswaldo Cruz, 1600, no Canto da Fabril. Prepare o seu copo com água, eu vou agora fazer a oração para você que está em casa, você que está no trabalho, você que precisa de um milagre. Vamos unir a fé agora, é momento de oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós agora oramos por aqueles que estão sofrendo com um problema impossível. Essa pessoa que está desenganada com uma doença incurável, essa que tem depressão. Nós oramos por essa pessoa que está perdida nos vícios, como a dona Joana estava. Essa que se envolveu com o crack, está morando na rua, abandonou os filhos, a família que tem tentado ajudar, mas não tem conseguido. Já internaram essa pessoa, esse familiar várias vezes, mas quando essa pessoa sai, ela volta para as drogas. Nós oramos, ó Deus, por essa família que foi destruída pelas drogas, esse pai que já não sabe mais o que fazer para salvar esse filho, essa pessoa que perdeu tudo para os vícios e está pensando até em tirar a vida. Eu peço, meu Deus, faz um milagre, abençoa essa criatura, tem misericórdia daqueles que estão perdidos, desenganados pelo mundo, pela vida, como um dia a Joana estava. Nós oramos, ó Deus, junto com essa mãe, junto com essa família, oramos por essa que está nesse quarto com depressão, por essa pessoa que está agora no hospital, lutando contra uma enfermidade, por aqueles que desistiram de viver, pois julgam não ter mais solução aos seus problemas. Consagro o copo com água, que esta água seja como um remédio, para curar os enfermos, para fortalecer os fracos e para dar paz àqueles que não têm tido. Seja abençoado. Você que está na sua casa, no seu trabalho, aí no seu automóvel, que aonde chegue essa oração, chegue a mão de Deus para lhe tocar. Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se você crê, diga amém e graças a Deus. Beba com fé agora o seu copo com água.